Olá, seja bem-vindo ao canal Papirana, eu sou Viana, professor de matemática, e hoje você vai ter uma análise das últimas 11 provas para o concurso de admissão da Escola Sargento das Armas no que diz respeito à geometria. Antes de começar, dá aquela moral com o like, compartilha com geral esse vídeo que você sabe que vai fazer a prova e que indiretamente você ajuda a gente a manter esse conteúdo, beleza? E aí fica aquela pergunta: Viana, qual é a geometria que cai mais na prova da ESA? Chegando, analisando essas 11 provas, eu cheguei à seguinte conclusão: a nossa geometria analítica é, sem dúvida, a geometria que cai mais na nossa prova, seguindo pela geometria espacial e, por último, nossa geometria plana. E aí eu peguei a geometria analítica, sendo ela a das geometrias onde ela tem a maior incidência na prova, eu aprofundei que tipo de conteúdo de geometria analítica tem maior incidência na sua prova. E eu cheguei à seguinte conclusão: o assunto distância entre pontos é o assunto que mais incide na prova da ESA, seguido por a equação da circunferência e, por último, propriedade da reta. Para vocês terem ideia, eu fiz até uma contagem manual dessas questões que caem na prova. E eu cheguei a uma determinada porcentagem separada por assunto devidamente, que mostra a incidência absurda do assunto distância entre pontos na prova da ESA. Então vamos lá. Distância entre pontos está mantendo uma faixa de 64% das questões de geometria analítica que cai na ESA é distância entre pontos, seguido da equação da circunferência com 21% e, por último, propriedade da reta com 15%. Essas propriedades da reta que eu acabei de colocar, ela está muito ligada às propriedades da reta, às condições das retas serem colineares, condição de reta ser paralela, condição de reta ser ortogonal. Esse tipo de conceito ele é explorado de maneira muito pequena na prova da ESA. Só que o conteúdo de distância entre pontos ele já é explorado de uma forma mais ampla. Por exemplo, você pega os pontos, forma triângulos. Desses triângulos eu quero que some a distância dos lados de forma que eu tenha um perímetro. Então, o conceito de geometria analítica, na maioria das vezes, está associado ao conteúdo de geometria plana. Já o conteúdo de equação da circunferência é a aplicação direta e pura da geometria analítica. Viana, e o conteúdo de espacial que mais cai na ESA? Então, além de ver os conteúdos todos de espacial que cai na ESA, eu descobri que a figura espacial que mais tem incidência na prova da ESA, sem dúvida nenhuma, é o cone, seguido da pirâmide, depois o cilindro e depois a esfera. E aí você pergunta assim: Viana, caramba, o que tem de geometria espacial na ESA que eu preciso me preocupar? Um assunto que, sem dúvida, é incomum entre os três, que cai direto na ESA e você não pode deixar de ter esse conteúdo na sua mente, sem dúvida nenhuma, é o conceito de volume. Ele explora o conceito de volume em toda a margem possível da matemática. Como assim? Que margem possível é essa? Primeira coisa, é a comparação através do princípio de Cavalieri, e também as transformações de medida básica. Eu estou falando daquela transformação de decímetro cúbico para litro. Normalmente essas questões estão associadas a uma caixa d'água, sempre trazendo essa ideia de volume para a nossa geometria espacial. Por fim, não menos importante, nós temos nossa geometria plana. E aí, o que sobra, Viana, para a gente explorar a geometria plana? Olha, a geometria plana ela é um conteúdo associativo. Como assim associativo? Ele é associado a todas as outras geometrias e poucos são os casos que ele atua de forma isolada. Quais são os casos que a geometria plana atua de forma isolada? Então, eu analisando essas provas, eu verifiquei que os conteúdos de geometria plana que são abordados de forma isolada são principalmente relacionados a triângulo. E aí, a exploração ela é bem ampla. Por exemplo, nós chegamos a abordar triângulos escritos e circunscritos, relações métricas em triângulo, operações de semelhança. Então, assim, a geometria plana, apesar de ser um conteúdo muito pouco explorado diretamente pela prova, ela, ao mesmo tempo, é extremamente explorada indiretamente. Como assim? O que você está falando? Você vai precisar do conteúdo de geometria plana para resolver as questões de espacial.
Então, assim, indiretamente também, como eu já comentei antes, das questões de geometria também analítica, porque eu verifiquei que muitas das vezes ele, através de pontos, gera um pequeno triângulo e perde um perímetro. Se você não sabe o que é um perímetro na plana, quando você chegar a fazer a conta na espacial, você vai se enrolar. Então, a geometria plana, apesar de ser menos relevante na prova da ESA, ela é extremamente explorada como conteúdo acessório, agregando várias outras possibilidades. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e bota nos comentários que tipos de assunto mais vocês querem saber, que sejam relevantes para vocês que estão fazendo o concurso de admissão da Escola de Ciências das Armas. Obrigado aí e até a próxima.